Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, graças a Deus. E que texto especial eu e a Rafa trazemos para compartilhar com vocês hoje com a leitura de Isaías, capítulo 53. Esse é um capítulo que vai nos mostrar como em Jesus a vontade do Senhor prosperará em sua mão. A vontade do Senhor prosperou nas mãos de Jesus e a perfeita vontade de Deus também vai prosperar na minha e na sua mão, nas nossas vidas. Esse é um texto bem conhecido, tem vários versos mostrando cerca de séculos antes de Jesus, 8 séculos antes de Jesus. O profeta Isaías escreve de um evento que aconteceria no futuro, como se essas bênçãos já estivessem disponíveis no passado. E a realidade é que a cada momento, independente da época em que cada pessoa viveu, essas bênçãos que resultam do sofrimento, da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus já estão disponíveis para você e para cada um de nós, assim como estavam de fato para Isaías na época em que ele viveu. Apocalipse capítulo 13 disse que o plano de salvação de Deus é que esse Cordeiro de Deus, próprio Jesus, ele foi imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus na sua soberania, na sua sabedoria, ele já sabia do problema do pecado do homem, das consequências que viriam como resultado da queda do homem, do seu pecado, e ele já havia um plano de salvação. Então hoje, ao lermos Isaías 53, vamos nos lembrar de que Deus tem um plano. Independente de qual seja a sua situação hoje, Deus tem um plano. Amém. E eu peço que você observe, à medida em que nós lemos esse texto tão curtinho, acompanhe conosco até o final, observe os tempos verbais. Nós vamos ver alguns verbos no passado, e alguns no presente, e alguns no futuro. Eu chamo a sua atenção para prestar atenção como, apesar do profeta Isaías estar anunciando um evento futuro, essas bênçãos já estavam disponíveis no passado. Ele usa termos como pelas suas feridas fomos curados no passado. Ele nos deu, nós já temos a paz. 1 Pedro 2,24, o apóstolo Pedro também fala, pelas suas feridas nós fomos curados no passado. Então, se você hoje precisa de paz, se você hoje precisa de uma cura, se você hoje precisa de uma provisão, nós queremos com a leitura de Isaías 53 te lembrar que em Jesus esse direito já foi garantido. Amém. E não apenas porque Deus nos ama, é lógico que Deus Pai nos ama, mas observe com a leitura desse texto que além do amor de Deus, um preço foi pago para que legalmente nós tivéssemos acesso a Deus e a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. É diferente se quando eu tivesse 18 anos, eu tivesse falado para a Rafa que eu a amasse, mas eu nunca tivesse lhe dado um anel de noivado. Se eu tivesse falado para a Rafa que eu a amasse, mas eu nunca tivesse compartilhado os segredos do meu coração, as minhas dificuldades com ela, meus momentos de alegria, meus momentos de tristeza. Se eu tivesse falado para a Rafa que eu a amasse, mas não tivesse tomado a decisão de publicamente me casar com ela e viver a minha vida com ela, compartilhando cada momento das nossas vidas juntos, que amor seria esse? Tão superficial, tão insignificante. Então, hoje vamos aprender que a mensagem do amor de Deus não é um amor raso, não é um amor insignificante, mas Deus nos amou, mas também Jesus pagou um alto preço que já nos dá direito, ou melhor, já nos deu direito ao acesso ao Pai, a sermos cheios do Espírito Santo, Amém. A sermos curados, desfrutarmos sua paz, hoje mesmo. Sim, então acompanhe conosco. A vida em abundância, né? Que ele Exato. Esse texto vai mostrar tanto essa origem do ato, que é o amor de Deus, como a natureza do ato, que é o sofrimento, o sacrifício e a morte de Jesus na cruz do Calvário, pagando completamente todo o preço da nossa reconciliação com Deus e vida abundante. E o resultado, que é essa vida eterna e toda a bênção que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Que texto lindo, Isaías 53, tão profundo, nós te convidamos a acompanhar conosco até o final. Sim. Vamos pedir entendimento ao Espírito Santo. Amém. Vamos orar juntos então. Bom dia para todos vocês que estão aí online conosco, que estarão ao longo desse dia. Vamos pedir ao Senhor para trazer a revelação que Ele tem para nós através desse texto. Ainda que seja um texto que você conheça, Deus sempre tem algo novo, sempre tem algo a trazer e tocar nos nossos corações. Então vamos pedir isso. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos, Pai, vem com a Tua graça, vem com o Teu amor, vem com o Teu favor, trazendo a revelação que o Senhor tem
para cada um de nós. Que nós possamos, Pai, no dia de hoje, ter a revelação de quem é Jesus, desse preço tão alto que foi pago, desse amor tão grande, tudo aquilo que o Senhor quer hoje, Pai, renovar, transformar, curar nas nossas vidas. Nós apresentamos esse momento Sim, Pai, de leitura a Ti e abrimos Em nome nosso de coração Jesus. para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós Em nome de oramos Jesus. em nome de Jesus. Amém. Isaías 53, eu repito então, observe os tempos verbais em que esse texto está escrito. Lá no passado, cerca de 8 séculos antes de Jesus, o profeta Isaías anunciando um evento futuro cujos os efeitos, os resultados já estavam disponíveis, porque esse era o plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Isaías começa dizendo, Isaías 53, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse braço do Senhor é o próprio Jesus. Diz que ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. É lógico que o profeta não estava dizendo que Jesus fisicamente era feio, mas ele não tinha o glamour, o esplendor de um rei que era aguardado pelo povo de Israel. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. E aí diz no passado, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosquiadores. Não abriu a boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que lindo. Esse texto mostra detalhes da crucificação de Jesus, como, por exemplo, o seu julgamento. Nós conhecemos a história do Evangelho e sabemos como o julgamento de Jesus foi opressivo, foi algo violento, como mostra nesse texto. Mostra como ele sofreu na cruz, sendo traspassado. A crucificação, como, por exemplo, descrito pelo apóstolo João, mostra que depois que Jesus foi crucificado, com os dois homens, um à sua direita e um à sua esquerda, como era de costume, os soldados romanos vieram para lhes quebrar a perna e assim
ao descer o corpo deles, garantir que se eles ainda não estivessem mortos, eles iriam morrer por sufocamento. Então eles quebram a perna daquele homem que estava à direita, assim como quebram a perna do homem que estava à esquerda, e quando eles chegam a Jesus, eles decidem não quebrar as pernas de Jesus, eles enfiam um espeto, como diz aqui, que eles o traspassaram, e aquela lança entra em Jesus e ao sair derrama água e sangue. Constatando eles que Jesus já estava morto, eles decidem não quebrar as pernas de Jesus. E assim se cumpre a profecia que está escrito no Salmo 22, que nenhum de seus ossos será quebrado. Eu e a Rafa também declaramos essa palavra sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Te convidamos a orar e declarar isso sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Há uma declaração na palavra de Deus: nenhum de seus ossos será quebrado. Eu nunca tive um osso quebrado e eu creio que nunca terei, porque isso é algo que eu declaro sobre a minha vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas ele foi traspassado. Depois da sua morte, como diz esse texto também, ele teve o seu túmulo com os ricos. A Bíblia relata como José de Arimateia veio para pegar o corpo de Jesus com especiarias caríssimas e eles o prepararam para o sepultamento, o enrolaram e o colocaram naquele túmulo. Mas é lógico, depois que Jesus descansou, passou o Shabá dele, aquele sábado inteiro no túmulo, no terceiro dia ele ressuscita para ver a luz, como diz esse texto. Tantos detalhes. Nunca aconteceu de alguém escrever sobre a minha vida, por exemplo, que eu iria nascer no Brasil, me casar com a Rafa, ou vim aqui morar no Texas, nos Estados Unidos. Nunca ninguém escreveu algo detalhado, talvez 2 ou 3 profecias, como aconteceu com Jesus, em que várias profecias, são dezenas de profecias com detalhes mínimos e vão se cumprindo um a um. Mas eu e a Rafa queremos destacar para vocês o verso 10. Eu pedi para a Rafa reler. Esse foi o verso que destacou para nós nessa leitura tão interessante. Isaías 53, 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Esse verso mostra 3 coisas interessantes sobre o sofrimento e a crucificação de Jesus, a origem desse ato, a sua natureza e as suas consequências. A origem desse sofrimento de Jesus é a sua própria vontade. Diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Esse termo Senhor no original é Jeová, que sempre se refere a Jesus. Eu li vários comentários preparando para essa ministração, em que comentaristas mostram em que foi da vontade de Deus, o Pai, fazer Jesus sofrer na cruz. Mas essa palavra Jeová refere-se ao próprio Jesus. Não foi a vontade do Pai simplesmente que fez Jesus sofrer na cruz. Foi a vontade do próprio Jesus. Jesus, conhecendo o propósito do Pai de reconciliar a criação toda com Ele mesmo, Jesus voluntariamente se deu, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, que ele escolheu a si próprio se esvaziar, assumindo a forma de servo. É lógico, Jesus está obedecendo à vontade do Pai, mas o próprio Jesus escolheu voluntariamente se esvaziar e se humilhar, assumindo a forma de servo, até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Amém. Pai. Esse texto, Senhor, é o próprio Jesus. E Paulo nos chama então que a nossa atitude seja a mesma de Jesus, que nós possamos também nos colocar na posição de servos e de sermos obedientes a Deus, para nós vermos a vontade dele prosperar na nossa vida. Quando fala que ele foi uma oferta pela culpa, é tão interessante imaginar que Jesus fez essa oferta pela culpa de outros. Ele não tinha nenhuma culpa, mas pela nossa culpa ele se ofertou. E quando fala que a vontade do Senhor prosperará na sua mão, é a vontade do próprio Jesus, prosperou na mão dele. Esse termo prosperar é algo que faz avançar, algo que vai ir adiante. Tudo que Jesus tinha para cumprir da parte do Pai, ele viu avançar, ele foi até o final. E nós queremos que seja qual for a sua realidade hoje, a vontade do Senhor vai prosperar na sua Amém. vida. O salmista Davi declarou várias vezes: o Senhor cumprirá para comigo o seu bom propósito. Assim como foi Jesus que fez essa vontade de Deus Pai prosperar na cruz, é o próprio Jesus que vai agir na minha vida, na sua vida, para abrir as portas necessárias, para trazer os relacionamentos necessários e fazer a perfeita vontade de Deus
prosperar em nossas vidas. E essa vontade de Deus já está disponível. Talvez nossos olhos ainda não estejam vendo, mas no mundo espiritual isso já está consumado. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Esse termo diz no passado, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, pela sua família, para que nós possamos receber uma maior revelação do significado da morte de Jesus na cruz, o seu sofrimento, cada gota de sangue que Ele derramou, cada uma das suas feridas, cada sofrimento, cada dor em nosso lugar. Isso nos dá, como nós dissemos no início, não apenas uma noção do amor de Deus, mas também nos dá a certeza de que nós temos um direito legal, Amém. pelo preço que já foi pago. Nós temos já esse direito ao acesso ao Pai e a todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Amém. Então vamos orar para que nós possamos receber tudo isso que já está liberado. É como Amém. Aquilo que é um presente já preparado, mas nós precisamos ter esse acesso, nos apropriar desse presente, ou talvez nós já estamos apropriados, mas que nós possamos reconhecer a cada dia essa bênção, reconhecer a cada dia esses direitos que foram comprados por um alto preço. Não é algo simples, tudo que Jesus passou por nós, o que Deus planejou para nos redimir, nos restaurar, nos dar uma nova vida. E nós temos essa nova vida. Esse final de semana mesmo, eu e o Thiago estávamos conversando sobre como que nós fomos diferentes quando nós recebemos a mensagem da cruz e apropriamos essa mensagem sobre a nossa vida, na nossa adolescência, e como isso nos deu um antes e um depois da nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós temos uma nova vida quando nós recebemos, quando nós reconhecemos esse sacrifício e sabemos que nós somos perdoados, nós somos curados e Deus tem um novo caminho para nós. Amém. Um caminho que é diferente. Talvez nós possamos ter passado muitas dificuldades, problemas, até mesmo traumas durante o passado ou situações que não foram tão agradáveis, mas em Cristo nós podemos receber cura, restauração e renovo disso. Por mais que na nossa vida nós continuamos tendo situações que são situações difíceis, mas quando nós temos Cristo, nós sabemos que nós podemos olhar para Deus, olhar para o Pai, olhar para o sacrifício de Jesus e sabemos que há esperança de restauração, de restituição e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus. Em Sim. nome de Jesus Jesus. prometeu que nós teríamos dificuldades, sofrimentos, mas Ele nunca prometeu que teríamos enfermidades, que teríamos desespero. A promessa dele é que pelas suas enfermidades nós já fomos curados e pelas suas pisaduras nós recebemos paz. Então eu e a Rafa queremos orar pela plenitude da bênção sobre a sua vida, para que a vontade do Senhor prospere em nossas mãos. O que o Espírito Santo está falando com você? Amém. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças por essa revelação tão linda, da qual nós queremos ter maior compreensão, maior entendimento. Sim, e Senhor. viver mais na plenitude do que significa o sofrimento de Jesus na cruz, o preço que Ele pagou por nós, que eu sei que nós cremos em Jesus, mas eu sei, Pai, que tem mais essa revelação. Sim, Pai, nós para queremos vir ao nosso conhecer coração, à mais, nossa mais mente, e mais. para nós podermos desfrutar de tudo aquilo pelo que um preço foi pago, para que o Senhor possa olhar para as Sim, nossas meu Pai. vidas e ver que nós estamos não vivendo apenas parcialmente os seus planos, a tua vontade, mas que a vontade do Senhor está de fato prosperando em nossas vidas, avançando, crescendo, se tornando plena para a glória do Senhor. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora Recebe, Pai, e está em cada uma dores, dessas está pessoas, enferma. meu Pai. Nós pedimos, Pai, pelas pisaduras de Jesus na cruz, pelos sofrimentos de Jesus, do seu corpo físico na cruz. Nós pedimos que o Senhor toque agora essa pessoa com Amém, cura. Pai, traga cura. Pai, a fé completa, Libertação, Pai, Pai, de em que a nome de cura já Jesus. foi garantida. Eu e a Rafa oramos, Pai, pela cura e pelo alívio de dores Amém, sobre essa Senhor, pessoa em que ora nome de conosco, Jesus. desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Declaramos sobre a sua vida a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Pai, Declaramos que sobre a assim sua seja, vida em a nome cura de Jesus. completa. Receba agora, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, essa cura que já foi paga por Jesus na cruz do Calvário, Amém, pelo Senhor. sofrimento do seu corpo, pelas dores que ele sentiu. Receba agora alívio de dores pelas feridas de Jesus. Receba agora a sua cura. Amém, e pelas Senhor, em nome de pisaduras de Jesus, Jesus, Pai, por libera, todo o seu Senhor. sofrimento. Receba agora essa paz.
que excede todo entendimento humano, que a paz do Senhor Jesus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Pai, entregamos cada pedido de oração, cada Recebe, nome Senhor, mencionados em oração, a nossa recebe família, cada oração, o nosso cada futuro, clamor, tudo que Senhor. toma o nosso nome, entregamos sob os teus Sim, cuidados. meu Pai. E oramos como esse texto diz, para que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, a vontade do Senhor prospere em nossas mãos. Amém, Pela Senhor, em ação do nome de Senhor Jesus. mesmo, pelo poder do seu Espírito Santo. Que assim Nós oramos, seja, meu Pai, Pai. com ações de graças e te agradecemos, meu Pai, pelo seu grande amor Sim, e pelo Pai, seu obrigada, Filho Jesus, meu que Pai. pagou esse preço, que já nos garantiu o acesso e o direito legal a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém, Pai. Obrigado pelo teu Recebemos em Espírito nome de Santo. Jesus. Obrigado, Pai, por tão grande privilégio. Sim, Não servimos Senhor. um Deus morto, um Deus que é um peso para nós, mas servimos o Senhor que nos ama, que tem um relacionamento pessoal conosco e que tem nos revelado mais o seu coração e nos Obrigada, meu abençoado, providenciado sempre mais do que nós precisamos e antes de precisarmos. Muito obrigado, Pai, pelo seu grande amor, pela sua graça em Jesus e pelo poder e as consolações do teu Espírito Santo. Em nome Nós de oramos Jesus, e te meu louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha uma Graças semana a Deus. muito Assim abençoada. seja. Estamos aqui, um abraço para todos vocês. Que o Senhor abençoe muito a sua semana e esse domingo que possa ser um tempo iniciando a semana, né? Talvez um dia de descanso também para você e que vocês sejam muito, muito Assim abençoados. seja. Se você quer aprofundar um pouquinho mais esse texto que gerou curiosidade para mim, para Rafa, para os nossos filhos, nós te encorajamos a meditar em alguns textos das escrituras que mencionamos hoje, como por exemplo o Salmo 22. O Salmo 22 é uma figura de Jesus sendo crucificado, assim como o Salmo 23 é uma ilustração de Jesus no seu período do túmulo, e o Salmo 24 mostra claramente a ressurreição de Jesus. Então nós sugerimos, se você puder, leia os Salmos 22, 23, 24, leia o texto que Paulo escreveu aos Filipenses, na sua carta aos Filipenses capítulo 2, há tantos textos lindos que nós mencionamos hoje, você pode refletir para aprofundar mais o seu conhecimento, especialmente Salmo 22 e Filipenses capítulo 2. Deus os abençoe com uma ótima semana, que a vontade do Senhor prospere em sua mão. Nós amamos vocês. Um abração.